13. O que vai falar no capítulo 13? Erros de decisão. Que decisão? Eu decidi se eu rejeito ou se eu aceito H0, né? E isso pode ter um erro. Lembra que nós falamos aqui? Eu posso aceitar H0, eu calculei aqui, no caso do menos 1,33, né? Vi que ele está dentro da RMR, mas eu tenho aqui alfa, que é um erro que eu posso ter de 10% nesse caso, tá? Então, nós temos basicamente dois tipos de erro. Nós temos o tipo de erro 1. O que é esse tipo de erro 1? Quando eu tenho uma H0 verdadeira, né? Vou lá, vou calcular, eu tenho uma hipótese que ela é verdadeira e eu rejeito ela. O que isso quer dizer? Imaginem que esse dado aqui, ele caiu na região crítica. Caiu na região crítica. Bom, se caiu na região crítica, eu vou rejeitar, né, H0. Mas talvez ela fosse verdadeira. Então, eu posso cometer esse erro, né? A estatística, ela nos dá esse erro. Principalmente, esse erro vai acontecer conforme a amostra foi feita, né? Porque esse dado eu calculei em cima do quê? Da amostra. Então, se a minha amostra for mal coletada, ela vai dar esse erro. Eu vou considerar que ela está fora e, na verdade, ela estava dentro da região de não rejeição, né? Então, possa acontecer. Esse é o tipo de erro 1. Se eu tenho uma H0 que ela já é falsa, ou seja, na realidade ela estaria já na região crítica, e eu rejeitei a H0, ela deu na região crítica, tá tudo certo, não tem erro nenhum. Assim como o erro 2. O erro 2 é de não rejeitar, ou seja, aceitei. Aceitei uma H0 e ela era falsa. Ela estava, na verdade, na região crítica. Então, cometi um erro aí também. Pergunto para vocês, qual é a melhor forma da gente minimizar esses dois tipos de erro? Qualquer tipo de erro, na verdade. É aumentando o tamanho da nossa amostra, tá? Então, tenham sempre isso em mente, ok? E aí, ele tem como calcular essa probabilidade de erro. Vou falar para vocês que esse erro tipo 1 é o erro que a gente tem mais controle, habitualmente vocês vão calcular, porque esse é o alfa. Esse é o alfa aqui, ó. Esse erro vocês conseguem calcular porque já é considerado essa partezinha aqui, né? Agora, o erro tipo 2 é muito difícil, em alguns casos a gente nem mesmo consegue calcular, ok? Então, a probabilidade de ter o erro 1 é o próprio alfa. Isso não é segredo para ninguém. Então, a probabilidade do erro tipo 1 é quando eu calculo, lá muitas vezes já vem determinado o meu valor de alfa, né? E aqui nós temos o alfa sobre 2, então, quando é bilateral, e nós temos que ter esse cuidado. O alfa vai ser sempre o somatório, né? Quando tem um teste bilateral, vai ser o somatório dessas duas causas. Simples assim. Agora, o erro tipo 2, ele complica um pouquinho, porque imaginem que nós temos uma média, né? Que nós consideramos ela de uma forma diferente do que ela realmente era. Então, nós vamos ter aqui, para esse cálculo, como se fosse essa sobreposição de duas distribuições diferentes, tá? Em que aqui eu teria o H0 e aqui eu teria o H1, que seria realmente a minha média verdadeira. Ok, professora, como que eu vou calcular isso? Ele vai trazer aqui uma formulazinha de calcular, e eu vou pontuar aqui qual é o exercício que vocês vão visualizar para entenderem melhor esse cálculo. Aqui, esse exercício aqui. Por quê? Porque ele traz esses dois gráficos de forma separada. E aí eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, tá? Basicamente, pessoal, se nós formos ver aqui, a probabilidade, esse exercício começa, exercício 2. Ele pede, então, para calcular, né, a probabilidade de acontecer o erro 1 ou de acontecer o erro 2, ok? Então, nesse caso, primeiro aqui, não temos o erro 1. Ó, a probabilidade de cometermos o erro tipo 1 é 0. Por quê? Porque nós não rejeitamos H0. Se nós não rejeitamos H0, não temos erro. Nós só temos erro se nós rejeitamos a H0. Erro tipo 1.
tá? Vocês podem olhar lá na tabelinha em cima. Erro tipo 1 somente se rejeita H0 e aí tinha a possibilidade dela estar dentro daquela margem. Nesse caso, calculamos ela aqui dentro, não temos erro. Mas nós podemos ter o erro tipo 2. Erro tipo 2 seria o quê? Considero ela aqui dentro quando, na verdade, ela estaria fora, tá? E aí, sim, é o que vocês vão calcular a partir daqui. Vocês vão visualizar, né, o cálculo a partir daqui. Então, nós temos aqui o que nós já vimos, o cálculo de Z para os dois intervalos, ok? Temos aqui o cálculo dos dois valores de Z. E o valor de Z, quando ele passa de 4, nós consideramos que ele está compreendendo toda a área abaixo, toda a minha área do... Como é que eu vou relembrar vocês? Quando nós temos o Z igual a 4, imagine que ele já está lá no infinito. Não tem o cauda aqui, correto? Então, a área dele, desse valor de Z, seria o valor de 0,5, tá? Então, aqui esse é o valor que a gente encontra. E eu vou diminuir, vou reduzir de quem? Do valor ou da área que eu tenho até meu segundo ponto do Z, que seria essa minha área aqui. Professora, o que você está falando? Não está me entendendo. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para cima, que eu acho que fica mais claro. A minha probabilidade de erro 2, ela é dada justamente pelo valor de beta, tá? Que ele está sinalizado aqui. Como que eu obtenho essa área? Essa área de beta, ela é quem? Quando eu considero a área do valor de Z correspondente a esse 16, eu estou considerando desde esse tracejado até o final do gráfico, correto? Então, tudo isso aqui que corresponde a 0,5. Fechou? Muito bem. Então, eu vou considerar o valor total 0,5. E se eu quero essa área aqui, eu vou ter que reduzir ou subtrair desse 0,5 a área que eu tenho até esse meu primeiro valor de Z, que é isso aqui, ó. Tá? Então, por isso, eu vou lá no gráfico, encontro o meu valor de Z 0,86, vejo dentro qual vai ser a área correspondente e vou subtrair, então, 0,5 menos essa areazinha aqui. E aí, eu encontro o valor de beta, tá? Então, somente essa observação aqui que eu queria fazer para vocês. Complica um pouquinho depois? Complica, tá? Dependendo de alguns casos, complica. Mas o exercício que eu solicitei não é algo assim muito comum na estatística, tá? O cálculo do beta. A gente se restringe ao cálculo do alfa. O cálculo do beta, então, não é muito usual, mas eu preciso que vocês entendam, saibam que ele existe e entendam a lógica de como calculá-lo, ok? Então, tá aqui, ó, o 0,5, que é toda a área, menos 0,35106, que é correspondente a essa areazinha aqui. Essa redução vai me dar a área em cinza, tá? Essa área em cinza é essa aqui. Esse beta, a probabilidade de não rejeitarmos, ou seja, a probabilidade de aceitarmos uma hipótese H0 sendo falsa, é muito pequena. Ela deu um valor aqui muito abaixo. Se nós passássemos para percentual, nós teríamos aí 19%. É muito baixo, tá? Disso acontecer. Certo?